Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre representação matricial dos homomorfismos. Então o que a gente vai fazer é associar a cada transformação linear uma matriz que representa essa transformação linear numa base fixa do domínio e do contradomínio, né? A gente já viu a recíproca desse resultado, né, que dado uma matriz M por N, a gente consegue associar a essa matriz uma transformação linear entre os espaços de coordenadas Kn e o espaço de coordenadas Kn, tá? Então, nosso objetivo aqui é fechar essa relação entre transformações lineares e matrizes, né? Então, toda transformação linear tem uma representação matricial, e dada uma representação matricial, você tem uma única transformação linear. Vocês já viram alguns desses resultados nos cursos anteriores de álgebra linear. Então, o que eu pretendo fazer com vocês é deixar mais claro a relação entre essa representação, fixar na representação e nas propriedades dessa representação, ok? Então, vamos lá? A primeira coisa que eu queria fazer com vocês é o teorema de representação, né? Então, tá praticamente nesse resultado aqui, o cerne desse vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler com cuidado o que ele nos diz, e depois a gente vai demonstrar esse fato, né? Então, a primeira coisa importante para a gente observar é que eu estou pegando V e W, espaços vetoriais de dimensão finita, que eu estou supondo NM, e estou fixando duas bases, uma base de V e uma base de W, tá? Então, quando eu fixo essas duas bases, né, estou fixando X e fixando Y, uma base do domínio e uma base do contradomínio, eu ganho uma transformação linear das transformações lineares nas matrizes, tá? Então, esse objeto aqui, né, essa função aqui, é o nosso objeto de interesse principal nesse vídeo, né? O que esse objeto, o que essa transformação faz? Ela recebe como entrada uma transformação linear e me retorna a sua representação matricial, ok? Então ela é uma função do espaço das transformações lineares no espaço das matrizes. Tá? Apesar dela ser um objeto de descrição abstrata meio complicada, né? Ele é uma função que aceita como entrada uma função, a sua descrição, o que ela faz de verdade, tem uma descrição relativamente simples, tá? Como é a descrição dessa função, né? Essa função tem uma descrição bastante direta, que é o seguinte: dado uma transformação linear, né? Então eu pego uma transformação linear e duas bases, tá? Ele vai me retornar uma matriz. Que matriz é essa? É a matriz que eu pego essa transformação linear e calculo no primeiro vetor da base e represento ele em função da segunda base, coloco isso como uma coluna, lembra? Né? Essa anotação com essas barras aqui significa que eu estou fazendo matriz por blocos. Tá? Então é uma matriz por blocos, onde o primeiro bloco, né, que é uma coluna, a primeira coluna é a imagem do primeiro vetor da base expresso em função dos vetores do outro espaço, do espaço W. Tá? E eu faço isso até o último vetor da primeira base e represento ele também como uma coluna. Então isso aqui é uma matriz de colunas, tá? Onde a primeira coluna é a imagem do primeiro vetor, representada na base de saída, a enésima coluna é a imagem do vetor xn, representado na base y. Okay? Então ela tem uma descrição bastante fácil de calcular, né? Basta calcular t de x1 e expressar o t de x1 na base. Tudo bem? Ok. Então a gente já tem uma ideia de qual é a cara dessa representação, né? Essa representação tem uma cara bastante simples. E uma das coisas interessantes que a gente sempre está fazendo é, quando a gente insere um objeto novo como esse, ver as suas propriedades em diagramas, né? E nesse caso a gente tem uma propriedade bastante interessante quando a gente representa isso como diagrama, né? Então imagina que eu tenho uma transformação T que vai de V para W, né? E eu tenho o mapa que representa os vetores de V em coordenadas em Kn, né? Então isso aqui é a representação em coordenadas dos vetores de V, e eu tenho o mapa que representa, né, dada a base x, que representa os vetores de W como vetores de coordenada em Km, dada a base y. Tudo bem? Então eu estou representando os vetores de x como vetores colunas, os vetores de W como vetores coluna, e aí eu tenho uma transformação linear aqui, que é essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui age nos vetores
colunas, me retornando vetores colunas aqui, tá? A coisa interessante é que esse diagrama comuta, ou seja, se eu pego um vetor em V, calculo t de V e depois represento ele em coordenadas, ou se eu primeiro represento ele em coordenadas e depois calculo a imagem multiplicando por essa matriz aqui, esses dois resultados são o mesmo. Tá? Então, esse diagrama aqui me diz que operar com as transformações lineares abstratas ou operar com a matriz que representa a transformação linear é a mesma coisa. Né? Não importa se eu represento o vetor primeiro, se eu represento o vetor depois, essas coisas não importam. A ordem que eu realizo essas operações não importam. E essa transformação e essa são a mesma, a menos de você estar escrevendo as coisas em coordenadas. Ok? Então, por isso esse diagrama é extremamente importante, tá? Então, para demonstrar esse fato, nós vamos ter que demonstrar algumas coisas. Então, eu vou primeiro dizer o que a gente vai ter que demonstrar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que demonstrar é que a primeira coisa que a gente tem que demonstrar é que esse operador aqui, né? Esse operador aqui, né? Que é um operador que aceita como entrada uma transformação linear e me retorna uma matriz M por N, tá? Isso daqui é um operador linear, né? No espaço dos homomorfismos, que é um espaço vetorial, para o espaço das matrizes, que também é um espaço vetorial. A gente já viu que esses dois aqui, né? Tanto isso quanto isso, são espaços vetoriais. Tá? Então a gente vai mostrar que isso é linear. Depois a gente vai mostrar que isso é bijetivo, que isso é realmente um isomorfismo, tá? Que nos dá um isomorfismo entre o espaço das transformações e o espaço das matrizes. Como a gente falou, né, isomorfismos permitem a gente identificar esses dois objetos. É muito fácil agora, então, dizer uma transformação e uma matriz é a mesma coisa. Eles são identificados por esse isomorfismo. E, finalmente, a gente vai mostrar que o diagrama comuta, ok? Bom, então, a primeira parte dessa demonstração é mostrar que isso aí é linear. Como que a gente mostra que isso é linear? Bom, para mostrar que é linear, eu vou ter que pegar dois vetores sobre os quais eles agem, e nesse caso, esses vetores são transformações lineares, né? Ele vai agir sobre transformações lineares. E vou pegar dois escalares, lambda1 e lambda2, dois escalares que pertencem ao corpo, tudo bem? E aí o que eu vou fazer eu vou calcular, na verdade, para isso aqui ficar claro, né, eu tenho que dar as duas bases aqui, ok? E aí eu vou calcular quem é a matriz de lambda1 T1 mais lambda2 T2 na base x e y. Tá? Na verdade, eu quero mostrar que essa matriz é lambda1 vezes a matriz de T1 mais lambda2 vezes a matriz de T2. É isso que significa isso aqui ser linear, ok? Bom, então vamos fazer isso daqui, vamos começar usando a definição do que significa isso aqui, tá? Bom, por definição, esse operador me retorna uma matriz, certo? Uma matriz. Que matriz é essa? É a matriz que tem como primeira coluna o vetor lambda1 de T1 mais lambda2 de T2. Essa transformação aqui, calculada no primeiro vetor da base, x1. Não precisa desse parênteses aqui não, vai ficar mais claro se eu não colocar o parênteses. Calculado em x1. Tá? Tudo isso daqui é expresso em função dos vetores da base y. Tá? Então, essa é a nossa primeira coluna, tá? Por definição do que é essa matriz. Bom, prossigo dessa maneira aí até obter o quê? Até obter a última coluna aqui. A última coluna aqui vai ser lambda1 de T1 mais lambda2 de T2, certo? Essa transformação linear calculada em xn, tá? Representado na base y. Ok? Então essa é a última coluna dessa matriz aqui. Vou colocar uma barra separando aqui, tá? Lembrando que aqui nós estamos usando representações em blocos, e nesse caso aqui os blocos são colunas, né? Então essas são as colunas da matriz, ok? Agora nós vamos usar dois fatos que nós já sabemos, tá?
os dois fatos são que isso aqui é uma transformação linear. Deixa eu marcar aqui isso aqui, só chamar a atenção para vocês que isso daqui, né, é uma transformação linear, isso aqui é uma transformação linear, ok? Então nós já sabemos isso. O que mais que nós sabemos, né? Nós sabemos também o seguinte fato, né? Nós sabemos o seguinte fato, que quando eu represento lambda v mais w na base y, isso aqui vem da nossa de vídeos anteriores, isso aqui é exatamente lambda, a representação de v na base y, mais a representação de w. Ok? Ou seja, a representação na base y é uma transformação linear. Nós falamos isso em 3 vídeos diferentes, tá? Então eu vou precisar desse fato. Aqui, que é de aulas anteriores, né? Ok. Bom, usando o fato que é linear e usando o fato de que representar uma base também é linear, eu vou poder distribuir tudo isso aqui, tá? E na hora que eu distribuo tudo isso aqui, o que eu vou obter? Vou pular algumas linhas aqui para ficar mais claro, né? Bom, eu vou poder distribuir tudo isso aqui e obter a seguinte coisa. Bom, o lambda 1 eu vou poder tirar para fora, o T1 eu vou poder calcular em x1, e vou poder obter isso daqui representado na base y. Ok? Mais lambda 2 também saiu para fora, calculado em T2, calculado em x1, na base y. Tá? Então, essa coisa aqui é a primeira coluna da minha matriz, eu continuo fazendo isso até obter o quê? A mesma coisa aqui, lambda 1 T calculado em quem? Né? A representação de T. A representação de T calculado em xn, ok? Na base y, mais lambda 2. A representação de T calculado em xn, aqui é T1, aqui é T2, calculado em xn na base y, ok? Beleza. Então, nós obtivemos a nossa matriz. Tá, vale observar aqui que essa matriz aqui tem, as colunas dela tem esses pedaços aqui, e a coluna dela tem esses pedaços aqui. Ok? Então, cada coluna dela é uma soma de duas coisas. Isso, por definição, é a soma de matriz. Tudo bem? Então, nós podemos observar que isso daí é a soma de matrizes para escrever isso daqui como sendo o quê? Como sendo lambda 1 vezes essa matriz aqui, T de x1, representado na base y. Essa é a primeira coluna dessa matriz, pontinho, 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 até T de xn. Tudo isso aqui, o vetor que representa isso aqui, né, na base y, porque essa matriz vai ter isso daqui, ok? Mais quem? Mais lambda 2, tá? Vezes a mesma coisa que eu tenho aqui. A matriz que tem como colunas isso daqui, T2 de x1, representado na base y. Essa primeira coluna, até a enésima coluna, que é o T2 do xn, certo? Representado também como vetor coluna na base y. Ok. Base y. Né? Base y. Isso aqui. Ok?
Mas isso daqui é exatamente o que eu queria. Por quê? Porque se você olhar para essa matriz aqui e você olhar para essa matriz aqui, tá? O que nós vamos ter sobre essas duas coisas daí, né? O que nós temos sobre essas duas coisas aí é que essa primeira matriz é exatamente a matriz que representa T na base xy, por definição, né? Porque a matriz que representa T na base xy tem como colunas T calculado em x1 na base y até T calculado em xn na base y. Tá? Aqui. Só para. Aqui é T1. Aqui é T1, certo? Então aqui é T1, ok? Mais lambda 2 calculado em T2 de x, y, tá? Porque, por definição, essa matriz aqui é exatamente isso daqui, ok? Ok? Dito tudo isso, o que nós acabamos de mostrar que o nosso operador é realmente um operador linear, tudo bem? Tá? Então, o que eu fiz? Né? O que eu fiz foi, bom, eu escrevi essa matriz aqui, aí eu usei o fato de que é transformação linear e do fato de que representar na base y é linear, abri isso daqui, aí eu percebi que isso aqui é uma matriz que tem como coluna somas de dois vetores, o que é, por definição, a soma de duas matrizes, o que me prova o meu resultado. Ok? Então, nós temos a linearidade. Tá? Então, agora nós temos que provar o nosso isomorfismo. Tá? Nós temos, então, o que nós queremos mostrar é que, deixa eu escrever aqui, certo? O que nós queremos mostrar é que esse operador que vai dos homomorfismos de V em W em as matrizes M por N, tá? Isso daqui é um isomorfismo, tá? Nós temos dois jeitos, né? Nós podemos calcular o kernel e usar que os dois espaços têm a mesma dimensão, ou nós podemos mostrar que ela é injetora e sobrejetora, né? Que é o que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos usar a dimensão desses dois espaços. Então, nós vamos mostrar aqui, primeiramente, que isso daqui é injetiva. Como nós vamos mostrar isso daí? Calculando o kernel. Então, para fazer isso, seja T pertencente ao kernel. Deixa eu só dizer, né, para ficar claro quem é esse operador aqui só fica claro, ele na verdade é um operador dado cada par de bases aqui, certo? Então, pertencente ao kernel desse operador. Ok? Bom, o que isso aí significa para a gente, né? Isso daqui significa para a gente que a matriz desse operador, né? A matriz desse operador é dada por quem? É dada por T. É dada por quem? É dada por T de x1, representado na base y, como primeira coluna, até quem? Até T de xn, representado na base y, certo? Bom, o fato de T pertencer ao kernel quer dizer que essa matriz aqui é a matriz nula, tá? O fato dessa matriz ser nula quer dizer que cada coluna dela é zero. Então, isso daqui nos implica que cada coluna daquela lá, né, o T de xi, representado na base y, é igual a zero para qualquer i de 1. Opa! Até aí. Certo? Bom, mas o que isso aqui nos diz então, né? Isso aqui nos diz que T de xi é zero para qualquer vetores da base. Bom, né, só existe uma transformação que nos vetores da base dá zero. Tá? Isso vem do fato daquele teorema que a gente provou no vídeo anterior, que nos diz que a matriz fica totalmente determinada pelos seus valores na base. E existe uma única
transformação linear com aqueles valores na base, né? E nesse caso aqui, a única transformação que mapeia todo mundo no zero é o zero. Então isso aqui me implica que essa transformação é a transformação nula e o que nos implica na injetividade, ok? Então o que nós temos que provar agora é que essa transformação aqui, ela é sobrejetiva. Bom, para mostrar que ela é sobrejetiva, eu tenho que mostrar que, dado uma matriz, tem uma transformação linear que é mapeada nela. Tudo bem? Então, para isso, seja uma matriz A, que pertence a M por N, né? Então, essa matriz é da forma A, I, J, certo? Bom, então agora o que eu tenho que fazer é construir a transformação linear. Eu vou começar a construir a transformação linear construindo vetores e dizendo como que essa transformação age naqueles vetores. Tudo bem? Então, para isso, vamos considerar Z, um vetor, que pode ser escrito da forma somatório de... agora tem que pensar um pouquinho aqui. Eu acho que é AJI, certo? É AJI, YJ, com J indo de 1 até M, tudo bem? Mas por que eu inverti? Por que eu transpus a matriz ao colocar aqui? Né? Eu estou criando vetores transpostos do que seria usual. Por quê? Porque a gente sabe que ao representar a transformação linear, os vetores vão transpostos. Então eu transponho eles antes para representar do jeito certo. Tudo bem? Então por isso que eu faço essas escolhas aí. Bom, ao criar esses vetores aqui, né, o que eu tenho é que esses vetores aqui, os vetores Z1 até... Aqui é ZI. Esses são os vetores ZI, né? Esses vetores Z1, eles vão de Z1 até Zn, né? Porque eu deixei aqui o índice I livre. Esses vetores aqui todos, eles são vetores em W, ok? Então eu construí um conjunto de N vetores em W. Bom, ao construir um conjunto de N vetores em W, dado uma base em V, eu tenho uma transformação linear, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu vou observar para vocês é o que são esses vetores Z e I aqui, representados na base Y. Bom, eles já estão representados na base Y, né? Então, quando você representa eles na base Y, dá exatamente os vetores colunas com entradas o quê? A e J. Tudo bem? Eu tenho que olhar I. A1. AI1 até A e até A. Opa, não, aqui só para ter cuidado, né? Aqui é A1 e até AMI. Então essas são as coisas transposto, tá? Então desse somatório aqui, né, do fato de eu ter que Z dessa forma aqui, eu tenho que ele é representado como esse vetor coluna aqui, ok? Que é exatamente o que eu queria, né? Eu quero que exatamente essas sejam as entradas das colunas da matriz. Tudo bem? Bom, dito isso, né, nós terminamos nossa demonstração. Tá? Então, por quê? Né? Logo, temos... O que nós temos? Né? Nós temos que existe uma única T pertencente... Não precisava da unicidade, mas aqui eu tenho unicidade também. Pertencente a homomorfismos de V em W, tais que o quê? Que ela satisfaz T de xi é igual a zi. Para I pertencente a 1
até M. Tá? E por isso daqui ser verdade, eu vou ter que a matriz de T, certo? Na base x, y, é exatamente a matriz A. Ok? Tá? Porque os vetores vão estar como vetores colunas. Tá? Então, nós mostramos que ela é injetiva calculando o kernel e nós mostramos que ela é subjetiva construindo a transformação linear usando aquele fato de que, dado uma base e dado um conjunto de vetores, existe uma única transformação linear que mapeia esses naquele lá. Ok? Bom, então nós estamos praticamente no final da demonstração. Ok. Para terminar a nossa demonstração, tudo que a gente tem que fazer é mostrar que aquele diagrama como está. Vamos lembrar qual era o diagrama, né? O diagrama era V mapeado em W por T. Aí eu podia fazer o quê? Podia fazer a representação disso daqui na base x. Isso me dava uma função para kn. Eu podia representar os vetores de w na base y, e isso me dava uma função para km. E aqui eu tenho uma transformação linear entre kn e km, dado pela multiplicação pela matriz de t na base x, y. Então, eu tenho esse diagrama aqui. O que a gente vai fazer é mostrar aqui, calcular por esse lado aqui, ou calcular por esse lado aqui, vão dar o mesmo resultado. Ok? Então, o que nós vamos fazer é calcular essa composta aqui. Então, nós vamos calcular a composta, representar na base y, t, né? Isso daqui é uma transformação linear, então, para poder saber o que ela faz, eu calculo ela em vetores, por exemplo, da base, certo? E vejo o que é isso daqui. Bom, para ver o que é isso daqui, eu lembro que isso aqui é composta, né? Então eu calculo t disso e depois represento ele na base. Isso vai me dar a representação de t de xi representado na base y, ok? Bom, mas o que é isso daqui? Olha que bonitinho que é isso daí. Isso daí é exatamente a iésima coluna, que a gente representa desse jeito, coluna I. De qual matriz? Da matriz T de T, a matriz T, representado na base X e na base Y. Ok? Que é a mesma coisa que calcular essa matriz X, Y, multiplicada pelo vetor 0, 1, 0, onde esse 1 aqui está na iésima posição. Ok? Mas isso daqui, de novo, olha que bonitinho, é exatamente calcular T, a matriz T de x, y, vezes esse vetor aqui, e esse vetor aí é exatamente o vetor xi expresso na base x. Tá? Então, nós mostramos que o nosso diagrama ali como estava, e para qualquer vetor xi da base, mas a gente sabe que basta mostrar que duas transformações lineares são iguais nos vetores da base para que elas sejam iguais. Né? Aquele teorema que diz que a transformação linear fica determinada unicamente pelos seus valores da base. Então a gente já fez a parte mais difícil. Então a gente agora só precisa dar nome para as coisas. Essa matriz aqui, né, que é T escrito na base xy, é dito matriz da transformação linear em relação às bases xy. Ok? Só para observar, né, que tudo aqui está muito bem colado, né? Isso aqui é um isomorfismo, isso aqui é um isomorfismo, isso aqui é um isomorfismo, isso aqui é um isomorfismo. Nós temos traduções perfeitas entre o espaço vetorial, o espaço de coordenadas, entre o espaço das transformações e entre o espaço das matrizes. Tá? Então, isso às vezes leva a gente a confundir transformações lineares com a sua própria matriz, porque as traduções são perfeitas. Só para a gente prestar atenção nisso daí. Ok? Então, um exemplo, né? Bom, pelo amor de Deus, né? A gente fez toda a parte pesada, eu queria dar um exemplo para vocês. Para esse exemplo, eu vou considerar o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Tá? Então, uma base para esse espaço
são os polinômios 1x, x² e x ao cubo, tudo bem? E vou considerar a transformação que é a diferenciação formal, derivada formal, tudo bem? Então, quando eu olho para esse operador, derivada de 1 dá 0, derivada de x dá 1, derivada de x² dá 2x, derivada de x ao cubo dá 3x². Tá? Se eu expresso esses vetores aqui em função da base, né, vai ser 0 vezes P1, mais 0 P2, mais 0 P3, mais 0 P4. Então, isso aqui é representado dessa forma aqui. O vetor 1 é representado como 1, 0, 0, 0. O vetor 2x é representado com 2 vezes o segundo polinômio, que é o x, e esse daqui como 3 vezes o terceiro polinômio. Ok? Então, veja, nesse exemplo, primeiro exemplo que eu estou fazendo para vocês aqui, eu estou escolhendo a mesma base no domínio e na imagem, porque é o mesmo espaço vetorial. Isso é usual. Né? Quando eu tenho o mesmo espaço vetorial, eu escolho a mesma base no domínio e na imagem. Tá? Então, a matriz que representa o operador de diferenciação nessa base, né, na verdade, nessas duas bases, aqui eu só coloquei uma porque eu só tenho uma, mas é B, vírgula B, é essa transformação aqui, que é obtida como? Né? Essa transformação aí é obtida do seguinte modo. Eu pego esse vetor, esse vetor, esse vetor e esse vetor e coloco como colunas. Então vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 4 zeros aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, que é exatamente essa daqui. Né? Eu coloquei aqueles vetores como colunas aqui. Essa é a matriz que representa o operador derivada nessa base. Ok. Tá? Então, dado duas bases, V e W para V e W, né, aquele operador que a gente viu é um operador linear, né, então, em particular, representar C vezes a matriz é C vezes a representação da matriz, representar a soma representar a primeira mais a soma da segunda. Né? A gente provou isso daqui no meio da demonstração, quando a gente provou que é linear. Bem, para poder continuar, dar prosseguimento ao que a gente estava falando, eu vou lembrar para vocês um pouquinho sobre como a gente escreve matriz como blocos, né? Eu falei para vocês, isso está no apêndice das notas de aula, né? Então imagina que eu tenha uma matriz, né? Com as colunas A1, A2 e AN, né? Então isso aqui são vetores colunas. Né? Então, lembrando que a gente está o tempo todo representando a matriz A como sendo essa coluna 1. Quando eu colocar essa barra de separação, isso quer dizer que esse é um bloco, esse é um bloco, esse é um bloco. Estou fazendo uma matriz de blocos, onde os vetores colunas são colocados dessa forma, né? Uma particularidade importante da representação das matrizes em blocos é que o produto de duas matrizes fica muito natural, né? Então, se eu tenho uma outra matriz de tamanho P por N, A é uma matriz de M por N, então elas estão nas dimensões corretas, então eu posso calcular o produto de B por A, né? E eu defino o produto de B por A como sendo B vezes esse vetor, B vezes esse vetor, B vezes esse vetor colocado como coluna, tá? Então, é bastante natural fazer o produto de matrizes como blocos. E eu vou usar isso daqui no próximo resultado, que é a matriz da composta. Então, imagina que eu tenha duas transformações lineares, né? Eu tenho uma transformação T de V em W e S de W em X. Então, eu posso fazer a composta dessas duas, tudo bem? Eu estou supondo que esses espaços têm bases V, W e X naturais aqui, né? Então, o que acontece é que quando eu calculo a matriz que representa a composta na base V para X, isso daqui é a matriz na base W para X, multiplicado pela matriz T na base V para W. Tá tudo certo, entende? Eu represento, o que eu estou dizendo para vocês é exatamente, bastante natural. Deixa eu pegar. Né? Imagina que eu tenho o seguinte, né? Eu tenho aqui V, aqui eu tenho W, aqui eu tenho X, certo? Eu tenho essas três coisas aqui. Tá? E eu estou escolhendo bases aqui de modo natural, então eu estou dizendo que se eu representar essa composta aqui, tá? Na base Vx, isso é a mesma coisa que representar isso aqui na base Vw, representar isso aqui na base Wx. Né? Então essas composições se portam de maneira natural. Tá? É importante observar mais uma coisa aqui, bom, o que é isso daqui, né? Isso daqui é a representação matricial da composta.
E o que é isso aqui? Isso aqui é a representação da S e essa é a representação da T. Então isso aqui são duas matrizes. O que está subentendido aqui no meio é o produto matricial. Ok? Então esse teorema aqui, na verdade, nos diz que a representação da composta é o produto matricial. E isso daí justifica por que o produto de matriz é dado dessa forma. Ok? Bem, então vamos provar esse fato, né? Para provar esse fato, né, nós vamos simplesmente escrever quem é a matriz de S composta com T. Bom, isso é uma transformação linear, eu calculo um vetor da base. Tá? Bom, então eu defino T de VA como sendo uma matriz A, S de WX como sendo uma matriz B. Estou dizendo que essas duas coisas aqui são matrizes. E vamos ver o que acontece quando eu olho para a composta de S com T calculada em VJ. Bom, isso daqui, por definição, é T calculado em VJ com S calculado em VJ. A composta calcula a de dentro primeiro, depois a de fora. E agora eu quero expressar isso aqui em coordenadas, né, porque eu quero achar as matrizes. Então eu quero expressar S composta com T calculado em VJ na base X. Bom, isso é S composta com T, S calculado em T de VJ na base X. Ok, mas agora nós sabemos o que é, como que a gente expressa S de um vetor na base X. S de um vetor na base X é multiplicar pela matriz B. Então isso daqui é simplesmente calcular B de T de VJ na base W. Mas por outro lado, nós também sabemos que T de VJ na base W é a matriz A, né? Isso daqui tem matriz A, e quando eu calculo no vetor VJ, isso daqui me dá exatamente a coluna J dessa matriz. Tá? Então, quando eu calculo aquele produto ali, voltando aqui atrás, isso daqui é B calculado em AJ, então a Jésima coluna disso aqui é B de AJ. Nós acabamos de provar que a composta, quando calculada numa base, é o produto das matrizes, usando essa representação do produto como blocos. Ok? E como eu disse para vocês, essa é a motivação para o produto de matriz. Na verdade, o produto de matriz é a composta de transformações lineares. Só quando você entende que o produto de matriz é a composta de transformações lineares é que as coisas fazem sentido. Quero fazer mais uma observação antes da gente seguir, que essa demonstração é extremamente simples porque eu estou usando a linguagem de blocos. Se você quiser olhar para como ela é, se você não usar a linguagem de blocos, vale a pena você fazer isso e ver que ela é um pouco mais complicada e cheia de detalhezinhos por você não estar usando essa notação. Ok. Bom, o último grande fato que eu quero falar para vocês nesse vídeo é sobre como a representação matricial muda de bases. Tá? Então, o que eu quero provar para vocês é o seguinte. Imagina que eu tenho dois espaços vetoriais, V e W, tá? Ambos de dimensão finita, e imagina que eu tenho duas bases de V e duas bases de W. Tá? Então, eu preciso de duas bases de V e de W porque eu vou estar trocando essas bases. Então, o que eu quero provar para vocês é que escrever a matriz de T na base x' e y' é a mesma coisa que escrever a matriz de T na base x, y e fazer as mudanças de base de x, x' e de y para y'. Ok? Tá? Então, é como se eu pudesse cancelar os y daqui, cancelar o x daqui e ficar com isso daqui. Tudo bem? Então, isso daqui nos diz como acontece, como um operador muda de base. Né? Nós sabemos mudar vetores de base, agora nós sabemos mudar transformações lineares de base. Tá? Para expressar uma transformação linear uma base diferente, eu preciso calcular as duas matrizes de mudança de base, no domínio e na imagem, e aplicar as duas. Aí. Tá, a demonstração desse fato, na verdade, é bastante simples, depois que você entende que a gente já provou praticamente tudo. Tá? E a gente vai agora fazer um uso bastante elegante dos diagramas comutativos. Tá? Provavelmente esse é o lugar onde a gente vai ver que ter expressado tudo como diagramas comutativos tem suas vantagens. Ok. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou olhar com vocês são... Aqui eu tenho um diagrama gigantesco que eu vou explicar pedacinho por pedacinho o que significa. Eu vou começar explicando o pedacinho 3, porque o pedacinho 3 foi o que a gente viu hoje.
Quando eu tenho uma transformação de V para W, eu tenho a representação, e eu escolho uma base X, eu tenho um mapa que representa os vetores em Kn, escolho uma base Y, eu tenho a representação dos vetores de W numa base Km, tá? E eu tenho as transformações, a matriz que representa a transformação na base XY, né? O que a gente provou logo no início dessa aula é que esse diagrama 3 aqui é comutativo, ok? Do mesmo modo, dado outras duas bases, x' e y', eu tenho uma representação de V para Kn dado pela base x', de W para Km dado pela base y', e aí eu tenho uma transformação, a matriz que representa a transformação na base x' e y', e a gente também sabe que esse aqui é um diagrama comutativo, ok? Nós também vimos uma coisa muito interessante, né? Como que a gente muda vetores de base, né? Se eu tenho um espaço vetorial V e eu tenho a representação dos vetores dados por uma base X e dado por uma base x', eu tenho uma matriz M de X para x' que muda como os vetores aqui são, certo? E a mesma coisa dado uma base Y e uma base Y'. Tudo bem? Nós também vimos que isso aqui é comutativo, que isso aqui é comutativo. Então nós temos, como consequência do que nós já provamos, a comutatividade de 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é mudança de coordenadas, isso daqui é o que nós vimos na aula de hoje, o primeiro teorema que a gente viu na base de hoje, que é esse isomorfismo entre os espaços das transformações e o espaço das matrizes. Ok. E como consequência disso daí, acabou. Tudo bem? Porque olhando aquele diagrama ali, vamos olhar aquele diagrama ali, nós vamos ter apenas que observar que isso daqui é igual. Ok? Que a mudança de y para y' composta com t de x para x', composta com é igual à transformação de x' para y' composta com mx. Daí por que isso aqui é verdade? O que eu estou dizendo para vocês, eu vou marcar aqui, né? Nós temos que esses 4 pedaços são comutativos. E o que nós queremos é olhar, então, é só observar, então, se todos esses pedaços são comutativos, o pedaço dado por isso daqui é comutativo. Tá? Bom, e é isso que é o resultado desse teorema. Então, como nós temos a comutatividade de cada um desses pedaços, nós temos a fórmula para mudança de base. Ok. Essa é uma demonstração extremamente elegante, de um fato que, em geral, para se demonstrar, tem uma enorme quantidade de conta, tem que se meter no meio das matrizes e tudo mais. Bom, eu quero dar um exemplo de como um operador muda de base, né? Vocês já viram isso em álgebra linear básica, mas não custa a gente fazer um outro exemplo, né? Então eu estou de novo no exemplo do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3, estou considerando o operador de diferenciação e estou considerando duas bases desse espaço, tudo bem? Quais são essas duas bases? Bom, a primeira é a base canônica, dado por 1 x ao quadrado x ao cubo, e a outra base que eu estou considerando é 1 menos 1 ao quadrado x menos 1 ao cubo. É fácil de ver que essas duas coisas são bases, e é fácil também de escrever essa base C em função da base B, né? 1 é igual a 1, x menos 1 é igual a x menos 1. Né? Então, quando você expressa os vetores ali, aquelas relações ali, né? Eu vou ter que o Q1 é P1, que o Q2 é P2 menos P1, e assim por diante. Então eu tenho essas relações aqui. Basta você expandir isso daqui e escrever ele em termos da base canônica, você tem essa expressão aqui do C em função do B. Tendo essa expressão do C em função do B, nós conseguimos escrever a matriz de C para B, né? Basta pegar esses vetores que estão aqui, né? E colocar eles como colunas. Então nós temos essa matriz aqui. Calculando a sua inversa, né? Eu calculei a inversa. Nós temos a matriz que é a mudança de B para C. Né? Um pouco antes
nessa aula, um dos exemplos que a gente fez foi escrever a matriz da diferenciação, né? A matriz da diferenciação, se vocês quiserem, volte um pouquinho o vídeo e dê uma olhada, tem essa cara aqui, tá? Então, se eu quiser escrever a diferenciação na base C, basta escrever a diferenciação na base B, multiplicar pela matriz que muda de B para C, a matriz que muda de C para B, e nós temos que a diferenciação nessa nova base também tem a mesma cara. Ok? Só fazer a conta aí. O legal disso aqui é que esse caso aqui a gente também poderia ter calculado na mão, porque se eu calculasse a diferencial daqueles polinômios ali, a gente teria direto as relações que a gente quer. Ok? Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo para vocês. Então a gente viu que existe um isomorfismo, né, entre as transformações lineares e as matrizes. A gente viu que uma consequência desse isomorfismo é que quando a gente calcula a matriz que representa a composta, isso dá origem ao produto de matrizes, e a gente viu como que transformações lineares mudam de base quando eu mudo a base do domínio e do contradomínio. Tá? Isso que eu queria falar hoje. Fiquem bem.